Então, gostaria de convidar para que venha ao palco o deputado Eduardo Bolsonaro, por favor, o tema da apresentação, Space Business, como o Brasil pode entrar nesse negócio. Senhor deputado, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Obrigado. Hoje esqueci meu relógio, vou ter que começar aqui no celular mesmo, mas Deus quiser vai dar certo. Inicio agradecendo aqui ao Coronel Gomes da Costa, seu filho ontem, Eliano, junto conosco aqui na abertura. Muito honrado e prestigiado por fazer aqui a minha primeira apresentação sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, até porque até hoje, quando a gente tinha a possibilidade de falar alguma coisa, era na Comissão de Relações Exteriores ou em alguma audiência pública. Então, muito obrigado pelo convite. E, na minha sequência, a pessoa que realmente entende do assunto, que é o brigadeiro Vital, que vai falar aqui das perspectivas futuras e como que a gente vai poder aproveitar melhor essa oportunidade de um mercado trilionário, né, brigadeiro? Porque aqui, como eu falo aqui, é mais um passo, não é nem o primeiro e certamente não será o último passo desse maravilhoso centro de Alcântara, que eu costumo dizer que é mais um daqueles presentes de Deus. Por quê? Primeiro, que quis Deus que não fosse a barreira do inferno, tá? Antes que digam que eu sou do gabinete do ódio, barreira do inferno é a localidade do Rio Grande do Norte, que abrange também o centro de lançamento. Só que devido à povoação, né, à urbanização que se deu ao redor da cidade, optou-se estrategicamente por mover para Alcântara, uma cidade a 32 quilômetros de São Luís, no Maranhão, quase que inabitada, né? Tem um pouquinho ali de população quilombola, que inclusive o governo Bolsonaro, eu vou falar mais adiante, libertou esse pessoal das ONGs. Eu vou me reservar para falar um pouco mais adiante, eu fico nervoso aqui para falar, porque a gente sabe de alguns detalhes, mas é um local privilegiado. Por quê? Porque fica na beira do mar, existe uma baía, dá para fazer o transporte dos componentes para a região do centro de lançamento facilmente, tem um aeroporto, é a maior pista da região norte do Brasil, e tem aquelas coisas que só Deus nos dá, né? Cerca de 260 dias de sol por ano, o que dá uma janela de lançamento quase que para o ano inteiro, e devido à proximidade da linha do Equador, está ali na latitude 2 graus e 18 abaixo da linha do Equador, faz uma economia não só de 30% do combustível, o que barateia o lançamento, mas se nós pensarmos que o foguete ele vai ter um tanque de combustível menor, isso também significa dizer que dá para acoplar mais satélites, ou seja, dá para você fazer um lançamento ainda mais barato. Vale lembrar que países como Israel fazem um lançamento contrário à rotação da Terra. Dá para fazer? Dá para fazer, mas o preço disso vai muito lá em cima. E quase que inexiste a exploração comercial, né? A exploração fica apenas sendo daquele governo, daquele país. Então, está aqui um presente que Deus nos deu, Alcântara, um pouquinho mais do centro de lançamento. Agradeço aí o brigadeiro Vital, que me enviou essas imagens. E eu vou falar um pouquinho desse histórico, de como é que tudo começou. Começou lá em 1983, o governo militar, que normalmente tem uma visão de longo prazo. Hoje em dia, os políticos é mais comum eles se preocuparem só na próxima eleição, daqui a 4 anos. Em 1883, eles designaram a área para fazer o centro de lançamento de Alcântara. E começou realmente a funcionar através de 1989. Durante os anos 90, ocorreram diversos lançamentos, tá? Eu estou aqui fazendo um resumo, não vou me detalhar em cada um deles. E, como nosso compromisso é com a verdade, está lá, o FHC assinando o Acordo de Alcântara. Infelizmente, esse acordo foi rejeitado em 2001 no Congresso. Foi um grande debate, ele passou por diversas comissões, CREDEM, Ciência e Tecnologia, dentre outras, tentou se amadurecer o máximo possível antes de chegar no plenário, mas foi rejeitado. Em 2002, né, o FHC também assina um acordo com o governo ucraniano para que se comece a usar o centro de lançamento através da Ucrânia, que está aí entre os 3 países top nessa área, e infelizmente, no ano subsequente, vocês devem conhecer, né, a tragédia de Alcântara, foram 21 falecidos num acidente que explodiu o local. E vale lembrar, como é uma área muito específica, gente, o principal que você tem aqui são os recursos humanos. Existem pessoas que elas estudam só para isso.
Então, quando você fala que não foram 21 pessoas que foram substituídas e amanhã você vai fazer um concurso ou um chamamento e essas pessoas serão substituídas. Não. Existem determinados engenheiros que eles vão ter que fazer praticamente uma nova universidade, se aprofundar de novo nos estudos. Enfim, leva um tempo para você realmente conseguir colocar de pé um projeto dessa grandiosidade. Aqui está o nosso amigo Trump. Não comentarei sobre política, vou me ater aqui ao tema. No primeiro encontro, em março de 2019, o presidente Bolsonaro tomou posse 1º de janeiro de 2019. Em março, na sua primeira visita aos Estados Unidos, aquele que eu considero o maior gol desse encontro foi a assinatura de um acordo muito semelhante àquele de 2000, mas com algumas pequenas diferenças, mas também com os Estados Unidos. E, repara só, eu fiz questão de colocar aqui os anos para que você consiga ver que no mesmo ano que foi assinado, no mesmo ano ele foi aprovado, não só na CREDEM, que eu presidia, né, o meu grande orgulho enquanto presidente da CREDEM foi a aprovação desse acordo. Agradeço, inclusive, a bancada do Maranhão, ao relator Hildo Rocha, ao Aloysio Mendes, o Pedro Lucas Fernandes, e todos aqueles que se engajaram nesse projeto, né. Inclusive, não teve resistência do governador Flávio Dino, pela razão óbvia que comunista também gosta de dinheiro, né? Às vezes até mais do que o capitalista, e foi aprovado na CREDEM. E aqui surgiu um grande dilema, né? Falando um pouquinho dos bastidores da política. Qual seria ele? Deveríamos passar esse acordo pelas outras comissões para que ele chegasse maduro em plenário, ou deveríamos tentar colocar ele direto em plenário para votação? Foi um momento de discussão, mas prevaleceu a visão do relator, do Hildo Rocha. Falou: Eduardo, não precisa ficar passando por tudo quanto é lugar. E a estratégia da esquerda, que ele tramitasse em todas as comissões. Que uma comissão a mais são 6 meses. 2 comissões vai quase 1 ano. Antes de colocar o acordo de Alcântara, assinado em março, em votação, eu queria colocar ele já em julho, o que a oposição fez? Dá um tempo para a gente. Eu já sabia que era procrastinatório, que era só para ganhar tempo, para tentar atrasar as coisas. Mas, no jogo democrático, às vezes é preciso ceder, e nós fizemos um acordo. Várias mídias interpretaram como uma derrota do Eduardo Bolsonaro à frente da CREDEM, mas o meu compromisso não é com a mídia, o meu compromisso é com a aprovação do projeto. Fizemos 3 audiências públicas, sendo que praticamente todo ano, a cada 2 anos, as Forças Armadas e a FAB, né, fazem uma missão com delegações de deputados para conhecer o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Então, ali na CREDEM, todo mundo já conhecia o Centro de Lançamento, todo mundo já teve contato com os militares, todo mundo teve meses para ter contato com o acordo assinado entre os presidentes Bolsonaro e Trump. Então, não tinha mais o que amadurecer a matéria. Todos já estavam com as suas convicções formadas. E assim, enviamos para o plenário. O deputado Arlindo Schnagler ainda fez uma questão de ordem, que foi acatada pelo Rodrigo Maia, atrasou ali mais 1 mês e meio a análise dessa questão de ordem, mas finalmente foi aprovado. Uma vez aprovado na Câmara, o que acontece com o acordo? Ele vai para o Senado. No Senado, a CRE, que era presidida pelo senador Trade, também aprovou, e no mesmo dia, verdade seja dita, o Davi Alcolumbre colocou em plenário do Senado e foi aprovado. Então, foi um trâmite super rápido. Tá? Não é muito comum vocês conseguirem ver um acordo, ainda mais dessa magnitude, com os Estados Unidos, que sempre tem a questão ideológica da extrema esquerda, de ser contra. Tudo que vem de acordo Estados Unidos e Israel, vocês vão ver a resistência da extrema esquerda dentro da CREDEM, dentro do Congresso, mas graças a Deus foi aprovado. E aqui eu destaco a figura de 2 pessoas nessa aprovação, né? Aquele que eu digo que foi o mais assíduo debatedor das audiências públicas, uma pessoa de paciência invejável, que hoje em dia é o comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, e também o Brigadeiro Flávio, que era quem estava à frente da assessoria parlamentar da Aeronáutica. Então, são 2 pessoas que realmente eu faço questão de destacar e que tem certamente seu nome escrito na história na aprovação do Acordo de Alcântara. Se o Brasil hoje está sonhando com o uso comercial do centro de lançamento, isso aí passa por esses 2 servidores. E a história que eu ia contar é essa daqui, lá do começo. O Bolsonaro entrega títulos de propriedade propriedade de terras no Maranhão. Hoje, 125 famílias foram beneficiadas com a regularização, né? Inclusive, ele foi lá, estava a Tereza Cristina,
o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, né, o nosso astronauta Marcos Pontes, também que é um entusiasta desse projeto. E eu faço questão de colocar isso aqui, aspas do presidente da República. Em 2 anos de governo, nós entregamos mais títulos do que 20 anos de governos anteriores. É uma marca histórica. Agora, parece que não havia interesse em dar o título, porque o homem sem título, apenas com a posse, ele é um homem ainda em situação de quase escravidão. E cada vez que te entrega um título, isso deixa de existir. Não tem preço você ter propriedade de alguma coisa. Essas pessoas estavam desde os anos 80 num processo de remanejamento dos arredores do centro de lançamento. Por uma razão óbvia, né? Uma explosão ou um acidente poderia acabar ferindo, até atingindo fatalmente essas pessoas. Então, para resguardá-los e protegê-los, estava sendo feito isso. No entanto, ONGs queriam intervir nessas negociações entre o governo, entre as forças e a população local. E nunca davam para eles o título. O que queriam fazer era, inclusive, o título coletivo, para que, se uma vez uma pessoa dessa ganhasse um título, todos ganhassem. E se essa pessoa quisesse vender a sua terra por um motivo qualquer, quer pagar um tratamento de saúde da mãe, quer comprar um carro, quer se mudar, passou no concurso público, arranjou um emprego em outra cidade, ele não poderia, porque seria coletivo esse título de propriedade. Ficam brincando com a gente da teoria da conspiração, mas isso daqui é um exemplo de comunismo, né? E o que o Jair Bolsonaro fez, com o apoio das Forças Armadas? Conseguiu colocar o título individual para cada um deles. Então, se ele quiser reformar a casinha dele, agora ele sabe que a casa é dele. Não é uma casa alugada, não é uma posse precária. E isso daqui, que ele está fazendo o presidente, em 2 anos de governo, nós entregamos mais títulos do que em 20 anos de governos anteriores. Ele está libertando essas pessoas. Presidente Bolsonaro ainda vai ter um busto na frente de cada acampamento do Sem Terra. Pode anotar aí. E nesse centro de lançamento, inclusive esqueci de falar, uma outra característica positiva é que ele fica de frente para o mar. Então, no caso de algum lançamento que venha na sequência a cair, ele não cai numa área habitada. Então, é só benefício. É só benefício. E esse projeto ele tem um potencial social gigantesco, que é retirar aquelas pessoas da pobreza. Aqui do lado do Brasil, tem a Guiana Francesa. A nossa maior fronteira é com a França. Tem uma cidade lá chamada Kourou, que não fica exatamente no litoral. Quando a França faz o lançamento, eles têm que atravessar o oceano com material, depois transportar o material, que muitas vezes não é pequeno, até o centro de lançamento, pela via terrestre, para daí fazer esse lançamento. Kourou hoje é a maior renda per capita da América Latina, mas antes era uma população miserável. Então, se tem uma maneira da gente ajudar socialmente a esses descendentes de quilombolas, a essa população, muitas das vezes na pobreza, é através do centro de lançamento. Eu fui lá no centro de lançamento Kennedy, nos Estados Unidos, e existe um museu, tem um turismo por trás daquilo, alimenta a rede hoteleira, as pessoas compram depois produtos, por que não comprar talvez artesanatos da população local? Enfim, dá para você fazer de N maneiras, dar dignidade para essas pessoas. E de fato, como disse o presidente, né, não tem preço você ter a propriedade de alguma coisa. Eu tive junto com ele, e a emoção das pessoas era contagiante na entrega desses títulos. Porque muitos deles até faleceram na fila para receber esse título de propriedade. E a questão que fica é, e agora? Está o centro de lançamento, Deus queira, ano que vem, comecemos com a parte comercial, o Brigadeiro Vital vai falar um pouquinho dessa parte, mas será que isso aí basta? Será que o papel do Brasil na parte aeroespacial se resume a cobrar uma taxa de quem queira enviar esse satélite? Será que não dá para a gente aproveitar melhor? Será que não dá para a gente participar de projetos juntos com outros países? E aí o Acordo de Alcântara, ele permite que o Brasil faça esses lançamentos? Porque cerca de 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos, e eles exigem a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicos de Alcântara, para que possa enviar, fazer esses lançamentos.
não é uma violação da nossa soberania. Por quê? Porque a gente está apenas se comprometendo com o sigilo da informação. A gente está se comprometendo que isso aqui não vai cair na mão de terroristas. Nós estamos nos comprometendo, assim como ocorre na Fórmula 1. Quando você vai, e aqui eu vou copiar o exemplo do Brigadeiro Batista Júnior, quando você vai na Fórmula 1, você não pode chegar no box da Ferrari e chegar lá e começar a olhar tudo, a transmissão, o motor e etc., porque aquilo tudo dali envolve segredos industriais, da tecnologia que eles desenvolveram. Aqui em Alcântara a mesma coisa. O Brasil não vai perder a sua soberania se não puder chegar lá alguém do governo e ficar olhando o que tem naquele satélite ou naquele governo, ou naquele foguete, né? Isso é uma coisa totalmente normal. Confundir isso com perda da soberania é uma pessoa que não tem razão nenhuma naquilo que está falando. Agora, Deus queira, a gente aproveite todo esse potencial, né, das nossas Forças Armadas, junto com a Agência Espacial Brasileira também, para que esse projeto saia cada vez mais do chão. Só que essa parte agora, quem vai falar é o Brigadeiro Vital. Aqui está um pouquinho do resumo, o que foi. Na Credem ali, ó, Batista Júnior, comandante de força, o MD da época, general Fernando Azevedo, a população, aqui quando foi assinado o acordo, enfim. Acho que eu vou terminando por aqui, deu para resumir bem até hoje, só que agora, desse momento em diante, eu convido aqui o Brigadeiro Vital para nos dizer como é que a gente vai explorar ainda mais essas potencialidades, e já vou largar na mão dele. E esse encontro aí do ministro Fábio Farias, das comunicações, com o Elon Musk, que é o homem, não só o homem mais rico do mundo, como também presidente da Tesla, de outras empresas, da SpaceX e da Starlink. Que projeto que é esse aí do Elon Musk e como é que a gente pode se beneficiar disso, Brigadeiro? Obrigado, deputado. Obrigado pela introdução, pela pergunta, né? Não foi combinado, mas eu acho que essa oportunidade do ministro Fábio Faria com o Elon Musk é um exemplo do que está acontecendo. A realidade do Space Business já chegou ao Brasil, já está no Brasil, já faz parte da nossa vida. Com essa constelação, a Starlink, que é uma constelação gigantesca de satélites de comunicações, que vai prover comunicação e internet rápida para o mundo todo, inclusive na região do Amazonas, ela é uma oportunidade para o desenvolvimento da região. A gente gostaria que a nossa indústria também estivesse participando mais ativamente, não nesse primeiro momento, mas com certeza a gente vai pegar e vai conseguir entrar no projeto de alguma maneira e vamos vamos avançar mais rápido, né? Por isso que eu agradeço muito a presença do deputado Eduardo Bolsonaro, por ter aceitado o nosso convite, para poder jogar luz sobre esse tema, que é uma oportunidade da gente perceber que o mundo está andando rápido, a gente foi surpreendido com essa chegada de uma tecnologia super avançada do século XXI, né? E agora que a gente percebeu que ela está entre nós temos que continuar. Então, eu encaro como uma grande oportunidade e é um exemplo mais claro do que ela pode fazer pela vida dos brasileiros.